Nikola Tesla dizia: se você quer entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Agora imagine comigo. E se os números 3, 6 e 9 não fossem apenas símbolos matemáticos, mas as chaves ocultas que moldam toda a realidade que você vive? Essa é a promessa deste encontro. Mostrar como Tesla enxergava nesses números um código cósmico, capaz de revelar por que sua vida vibra de determinada forma. E como acessar uma força silenciosa que já pulsa dentro de você, esperando para ser despertada. Não estamos falando de superstição, mas de um campo de sabedoria onde ciência, espiritualidade e consciência se entrelaçam em um só sopro. Antes de seguir, escreva nos comentários: eu ativo a frequência do 3, 6, 9 em minha vida agora. Essa frase não é apenas um comentário, é uma declaração de alinhamento, um pacto com a energia que Tesla via como a linguagem secreta do cosmos. Ao escrever, você não apenas confirma sua presença aqui, mas imprime no espaço digital o início de um novo ciclo para sua consciência. Sinta comigo por um instante. E se os números não fossem apenas medidas, mas forças vivas, arquétipos em movimento? E se cada vez que você pensasse no 3, no 6 e no 9, estivesse entrando em contato com ritmos ocultos da criação? Tesla não falava em misticismo superficial. Ele se referia a algo muito mais profundo, um código universal que se manifesta em todas as formas, desde a espiral de uma galáxia até a respiração que agora atravessa seu corpo. Você consegue imaginar como seria viver consciente dessa dança de frequências? O 3 representa a trindade criativa, o ponto onde ideia, emoção e ação se encontram. O 6 simboliza o equilíbrio, a harmonia, o casamento do céu com a terra dentro de você. Já o 9 é o número da transcendência, da culminação, o degrau que leva além do visível. Perceba como não estamos apenas descrevendo conceitos. Estamos falando de movimentos internos que você pode sentir agora, se fechar os olhos e deixar a mente ouvir com o corpo. Onde está o 3 em sua vida hoje? Onde está o 6 que traz equilíbrio? Onde está o 9 que pede uma entrega maior? Feche os olhos por alguns segundos e perceba. Sua respiração já está seguindo esse ciclo. Inspire em 3 tempos. Segure em 6 tempos. Expire em 9 tempos. Esse pequeno exercício, simples e ancestral, coloca seu corpo na frequência que Tesla intuía. Muitas pessoas relatam que, ao praticar isso, algo muda silenciosamente. A mente se acalma, o coração se expande e a sensação é de que o próprio universo está respirando junto. Não é acaso, é ressonância. Agora, imagine o seguinte: por quantas vezes você sentiu que estava preso em padrões que se repetem, em ciclos que não se explicam? Quantas vezes acreditou que não tinha saída, que a vida estava apenas girando em torno de algo invisível? Talvez esses números sejam a chave para perceber que sua realidade não é aleatória. Assim como a geometria sagrada se repete em flores, conchas e galáxias, sua própria vida segue fórmulas ocultas, e despertar para isso pode ser a diferença entre ser conduzido pelo fluxo inconsciente ou começar a conduzir sua própria sinfonia. Tesla falava de energia livre, mas será que também estava apontando para uma energia livre dentro de nós? Algo que não depende de recursos externos, mas que vibra no silêncio de cada pensamento e na intensidade de cada emoção? Quando você sente gratidão, sua frequência se eleva. Quando sente medo, sua frequência se contrai. O 3, 6, 9 é como uma bússola vibracional que ajuda a reconhecer onde você está e para onde pode se mover. Não se trata de acreditar cegamente, mas de sentir em primeira pessoa. Pense nisso. Por que você se conecta instantaneamente a certas músicas, vozes ou lugares? É porque cada coisa vibra em uma frequência específica e seu corpo é um receptor sensível. Tesla sabia disso. Ele compreendia que estamos imersos em ondas invisíveis e que aprender a sintonizar é a verdadeira arte de viver desperto. E se sua vida pudesse ser reafinada,
como um instrumento musical, até que cada nota soasse alinhada ao seu propósito mais profundo. Talvez você esteja se perguntando, mas como aplicar isso no cotidiano? Feche os olhos e veja o seguinte exercício. Ao acordar, repita 3 vezes uma frase que simbolize seu propósito. Durante o dia, escolha 6 momentos para respirar conscientemente. E antes de dormir, escreva 9 coisas pelas quais você é grato. 3, 6, 9. Esse ritmo cria uma corrente que, ao longo dos dias, começa a alterar silenciosamente o campo da sua mente e da sua energia. Muitas pessoas relatam mudanças profundas quando fazem dessa prática um hábito. O curioso é que esse segredo não é exclusivo de Tesla. Muitas tradições antigas já reverenciavam a tríade, a Hexade e a Enéade. Do Tao ao hermetismo, da Cabala ao cristianismo esotérico, o mesmo padrão se repete. A criação acontece em tríades, o equilíbrio em hexágonos, a conclusão em eneagramas. Tesla apenas traduziu para a linguagem da ciência o que os mestres antigos intuíram em símbolos. Você percebe como tudo se conecta, como se fosse uma única melodia tocada por diferentes culturas ao longo dos séculos? E se nesse exato momento o universo estivesse tentando conversar com você através desses números? Repare nos sinais, horas que se repetem, padrões que aparecem em sonhos, coincidências que insistem em surgir. Não descarte como acaso. Considere como convites. Talvez o 369 esteja tentando chamar sua atenção, lembrando que há mais vida na vida do que aquilo que os olhos conseguem medir. A realidade, afinal, é muito mais vibracional do que material. Agora sinta isso. Cada pensamento que você tem é uma frequência. Cada palavra que você pronuncia é uma onda que viaja pelo campo invisível ao seu redor. Cada emoção é uma energia que molda o espaço. Quando Tesla falava do 369, ele estava apontando para essa engenharia vibracional. E se você começasse a viver consciente de cada vibração que emite, como mudaria sua forma de falar, de pensar, de sentir? Imagine um campo luminoso ao seu redor, uma espécie de aura vibracional que responde a cada gesto interno seu. Quando você se lembra do 3, é como se estivesse ativando o potencial criador. Quando se alinha ao 6, você estabiliza esse campo. Quando se entrega ao 9, você transcende o limite do ego e acessa uma dimensão maior da consciência. Não como uma crença externa, mas como uma experiência íntima que o próprio corpo confirma em silêncio. Talvez por isso, tantos buscadores espirituais tenham se encantado com os estudos de Tesla, porque mais do que um cientista, ele foi um visionário capaz de perceber que a energia do universo e a energia da alma não são duas coisas separadas, elas são a mesma dança vista de ângulos diferentes. Quando você entra nessa dança, algo começa a se realinhar. Não é mágica, é ressonância. Não é ilusão, é despertar. Pense agora, e se você pudesse se tornar coautor da sua própria realidade vibracional? E se o que chamamos de destino fosse, em parte, a soma das frequências que cultivamos dia após dia? O 369 não é uma fórmula mágica pronta, mas uma chave simbólica para que você comece a perceber. Cada escolha sua é uma nota tocada na grande sinfonia universal. A questão é, você tem tocado notas conscientes ou apenas ecoado melodias herdadas? Você sente como isso abre uma nova percepção? O 369 não é sobre matemática apenas, é sobre vida. É sobre como você respira, sente, cria, se entrega. É um lembrete de que você está dentro de um universo vibrante e que seu corpo, sua mente e sua alma são instrumentos dessa grande orquestra cósmica. Cada instante pode ser afinado de novo, cada ciclo pode ser reiniciado. O código está diante de você, simples, puro, eterno. E então me diga, está disposto a viver consciente da frequência que o universo já sussurra para você através do 3, do 6 e do 9? E se cada número fosse mais do que um símbolo,
fosse uma porta. O 3 abre a percepção para o nascimento de algo novo. O 6 estabiliza esse nascimento e o 9 completa o ciclo para que outro possa começar. É como o ritmo de uma onda no mar. Ela sobe, encontra o equilíbrio no cume e depois se desfaz para renascer em outra forma. A vida está sempre dançando nessa cadência. E quando você reconhece esse fluxo, começa a se mover em harmonia com o próprio pulso do universo. Agora, imagine como seria aplicar isso às suas próprias escolhas. Diante de um desafio, você pode evocar o 3 para acessar criatividade, o 6 para sustentar o equilíbrio e o 9 para desapegar do que precisa ser concluído. Assim, cada decisão deixa de ser aleatória e passa a ser um ato consciente de sintonia vibracional. Não se trata de fórmulas externas, mas de uma inteligência interna que já habita você, esperando apenas ser lembrada. Tesla intuía que se compreendêssemos a linguagem dos números, poderíamos compreender os segredos mais profundos da realidade. E hoje, ao revisitar esse mistério, você é convidado a olhar para a sua vida como um campo vibracional que responde diretamente às frequências que emite. Pergunte a si mesmo: qual tem sido a frequência dominante dos meus dias? Será que tenho repetido padrões inconscientes ou estou realmente escolhendo vibrar em consciência? Feche os olhos agora e sinta. Cada batida do seu coração é um lembrete de que você já está conectado a essa matemática sagrada. A vida não pede que você compreenda tudo intelectualmente, mas que sinta com o corpo, com a alma, com o silêncio entre um pensamento e outro. Porque, no fundo, os números 3, 6 e 9 não querem ser entendidos, querem ser vividos, querem ser respirados, querem se tornar carne em você até que sua própria vida se torne a prova viva daquilo que Tesla vislumbrou. Você chegou até aqui e já consegue perceber energias, frequências e campos invisíveis que antes passavam despercebidos. O que antes era apenas sensação, agora tem forma, movimento e ressonância. Laços, momentos e experiências nunca foram apenas físicos ou emocionais, sempre foram vibrações universais conectadas. E já vou compartilhar com você um presente especial, uma técnica prática para sentir e ativar essa energia no seu próprio campo. Se essa vibração tocou você, comente "Eu ressono" e manifeste sua intenção de alinhar sua energia com as frequências universais. Se deseja continuar explorando essas frequências, inscreva-se e conecte-se a este campo de energia, vibrando junto com Tesla e sua visão do universo. Gratidão por estar aqui. Sua frequência agora vibra de forma mais consciente e desperta.